Vamos render, gente? Primeiro ponto aqui, informação de que Valdemar Costa Neto será submetido a uma audiência de custódia hoje às 15 horas, hoje à tarde. A notícia palumba é que ele foi preso ontem de manhã. O Código de Processo Penal fala no artigo 310 que tem que acontecer a audiência de custódia no máximo em 24 horas da realização da prisão. E aí, já tem uma tese para a defesa? Possivelmente, né? A lei foi feita para ser cumprida por todos e não existe exceções. Foi assim no dia 8 de janeiro e agora eu não sei que horas que ele foi autuado em flagrante, né? Geralmente vai, pelo menos na Polícia Civil, vai a hora do registro, na Federal também acredito que vá, mas já é um indício de que possivelmente passou das 24 horas e isso incorre no crime de abuso de autoridade. Então a lei foi feita para todos, né? Independente se é político, se não é, se é branco, se é preto, se é rico, se é pobre, a lei foi feita para todos e não deveria haver exceções. E aí, Fábio Perno, como é que você vê? Essa questão da prisão do Valdemar Costa Neto. Não era alvo de um mandado de prisão, então a Justiça, o STF, ninguém mandou prender o Valdemar, só que lá na busca e apreensão, de repente encontraram primeiro uma arma com alguma irregularidade na sua documentação, e depois uma pepita de ouro que está avaliada aí por alguns em cerca de 10, 11 mil reais. Um crime inafiançável. E aí, Fábio Piperno? Sim, depois a gente retorna aqui à questão do Bolsonaro, mas eu acho que, de fato, houve primeiro a ida ao gabinete dele, tá? Então, a partir disso, ele foi levado lá para a Polícia Federal, mas ainda, veja, a questão é saber qual foi o momento em que, de fato, foi decretada a prisão. Porque pode ser que ele tenha sido levado lá para a Polícia Federal para depor, né? Até porque, então, encontraram esses objetos e aí havia, né, a necessidade de questioná-lo do porquê que estava lá, se tinha ou não, por exemplo, no caso do ouro, um certificado, coisa que ele não conseguiu apresentar. E veja, você não pode chegar... A questão do ouro, muita gente pergunta, mas por quê? Porque você não pode chegar lá, Nelson, por exemplo, eu vou lá no garimpo porque eu vou comprar na fonte uma pepita. Não pode. Eu não quero atravessador, eu quero comprar do garimpeiro. Exatamente, eu vou lá, eu quero comprar do garimpeiro. Não pode. Ninguém vai ganhar comissão em cima de mim, né? Não, a lei impede isso. Até para tentar, de alguma forma, se coibir, contrabando, enfim, esse ilícito todo que a gente sabe que ocorre. Então, se você quiser comprar uma pepita, você pode. Você pode, inclusive, aqui, são várias as corretoras que vendem, mas você vai comprar algo que tenha um certificado, algo legalizado. A pepita que ele tinha lá nem é algo muito valioso, mas ele não tinha essa documentação, o que dá margem, então, à prisão. Agora, provavelmente essa prisão não aconteceu na hora ali que viram, né? Enfim, a pepita fala, puxa, você está com uma pepita aqui, esteja preso. Não é assim que as coisas acontecem. Então ele foi levado para lá, provavelmente em algum momento do dia ele foi comunicado então que por conta disso ele ficaria detido e talvez uma hora a mais, uma hora a menos tenha até sido negociado com a defesa dele. Olha, tá bom, então vamos ter essa audiência, sei lá, às 4 da tarde, por exemplo. Júlia Luci, minha amiga, seja muito bem-vinda ao Morning Show. Uma última coisa, eu gostaria muito agora de ver uma manifestação da ex-mulher dele, barraqueira lá, então, que ela teria a falar sobre o Valdemar. Barraqueira foi... Você quer uma página de entreter, né, Piperno? Você tá no lugar certo. Os áudios dela são sem papas na língua, né? É coisa de novela, meu amigo. Júlia Luci, bem-vinda. Bom dia, ótima sexta-feira para nós. Já sinto falta do PP, o que aconteceu com ele? Tá com saudade, né, Ju? Fala a verdade, você tá com saudade. Pular carnaval por aí e não avisou ninguém. Deve estar com a sunguinha branca de lá na Bahia. Ô, Ju, meteu um atestado, você sabe, né? Quinta-feira foi quente, então, né? Já vamos fazer uma série de presunções. Ih, rapaz. O PP é culpado. Ih, rapaz. Presunção de culpa do PP. Mas, não, quero comentar um pouquinho, mas assim, elogiar o Mano, adorei sua blusa também, viu, Mano? Obrigado. Leão de Nuca aqui, patrimônio de Taquaritinga. Bem bonito. Mas ontem realmente foi um dia muito quente, né? Para a República, certamente a gente está vendo a história acontecer.
E eu quero trazer um pouquinho do conceito, antes que a gente comece a falar no programa, sobre as perguntas que o Nelson vai trazer, o conceito de Estado democrático de direito. Porque é sobre ele que assenta a nossa república e é sempre nesse ponto de vista que a gente tem que fazer a análise e interpretação dos fatos que acontecem. Quando a gente fala Estado democrático, a gente diz que as pessoas escolhem aqueles que vão gerir o território e que vão representá-las no Congresso. E de direito significa que a Constituição e as leis precisam ser seguidas na sua estrita inteireza, sem que a gente abra mão de parte dessa inteireza visando a certos fins, tá? Então, quando a gente também pensa em Estado democrático de direito, a gente se atém ao fato de que só há crime quando previamente definido em lei. Ou seja, o crime, ele tem a descrição da conduta do ato ali na tipificação penal. Então, não é crime o que eu penso, não é crime aquilo que eu gostaria que fosse. Crime é o que está na lei penal. Então, ontem a gente viu algumas pessoas foram presas, algumas pessoas foram chamadas à polícia. Tudo isso para que essas pessoas tenham condições de falarem o que efetivamente viveram. E faz parte do Estado democrático de direito o direito à ampla defesa. E ampla defesa só se faz quando você tem advogados podendo exercer a sua profissão também na sua inteireza. Então, ontem, por exemplo, nós vimos uma determinação de que advogados dessas pessoas que ou estão presas ou foram convocadas a darem seus depoimentos, a proibição de que o advogado delas se comuniquem. Isso não é possível na República Brasileira, porque o advogado não se confunde com a parte. Se a parte está sendo investigada, o advogado não está. Limitar que advogados se comuniquem é uma ruptura do princípio de defesa, e isso foi determinado ontem. Então eu quero chamar a atenção para esse fato e relembrar o que é Estado democrático de direito, para que a gente não caia no sabor e na paixão de querer tirar conclusões a partir de possibilidades e não da análise dos fatos em si. Ô Ju, complementando este tema, que é justamente a falta de acesso aos autos em alguns casos, e principalmente o trecho da decisão que impede os advogados de se comunicarem, inclusive entre si, advogados dos investigados, importante deixar claro que o Conselho Federal da OAB já se posicionou, inclusive já protocolou um pedido de reconsideração em relação a isso. Claro que muito pressionado por todas as seccionais, né, ou seja, as OABs dos estados que reagiram imediatamente, assim como muitos outros institutos, associações, agremiações da advocacia.